No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre a informação da terça-feira, a possibilidade de o Corinthians contratar um técnico português que é bastante rival de Abel Ferreira. Por falar em técnico do Timão, Ramon Dias concedeu uma entrevista, criticou o Vasco e acabou arranjando para a cabeça dele. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, quando é que o Verdão pretende anunciar seu novo patrocínio Master para completar. Santos sonhando muito alto com o treinador. Falo também sobre um lateral esquerdo especulado no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, entre outros clubes. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o novo técnico da Portuguesa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder nenhum minuto, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimate, patrocinadora oficial do Botafogo. Quero sugerir uma aposta muito conservadora e que me traz bastante confiança para a noite dessa terça-feira nas eliminatórias para a Copa. Tô dependendo de 3 resultados: da vitória da Colômbia ou empate contra o Equador dentro de casa, da vitória da Argentina no fim do primeiro tempo e no fim do jogo contra o Peru, e da vitória do Brasil ou empate contra o Uruguai. Tô colocando R$100, se esses resultados se confirmarem, voltam R$224 para fazer essa ou qualquer outra aposta na Parimate. Super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro. É só importante lembrar que você precisa jogar com enorme responsabilidade. Ninguém vai ficar milionário, mas dá para se divertir bastante. Combinado? Bora começar o vídeo contando que a Portuguesa já tem um novo técnico. Assim que o processo burocrático for finalizado e a Portuguesa se transformar numa SAF e for vendida para Tauá Esportes, para XP e para Rivi, o novo comandante da Lusa será anunciado, Cauã de Almeida. Jovem, 35 anos de idade, uma única experiência como técnico de time profissional. Ele esteve à frente do América, fez bom trabalho no Coelho. Cheguei a ouvir de um dirigente do América que, se ele não tivesse sido mandado embora em meio à Série B, a tendência é que o Coelho tivesse subido para a primeira divisão. Por lá, 34 partidas, 14 vitórias, 14 empates e 6 derrotas. Já havia passado também como auxiliar técnico do Internacional no Vasco e no Corinthians. Bora contar ainda que Fluminense versus Fortaleza, partida marcada para a próxima sexta-feira. Já tem mais de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Jogo marcado para as 21h30 no Maracanã. Bora te atualizar agora sobre um lateral esquerdo especulado em vários clubes brasileiros. Rogério, 26 anos de idade, pertence ao Wolfsburg, foi colocado nas últimas horas como possível reforço de Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Importante contar logo de cara que São Paulo e Flamengo negam qualquer tipo de interesse. De qualquer forma, queria falar um pouquinho sobre esse atleta que praticamente não jogou no Brasil, fez as categorias de base no Internacional, acabou sendo comprado pela Juventus, mas fez sucesso mesmo com a camisa do Sassuolo. Há uma temporada e meia foi negociado com o Wolfsburg. Na primeira temporada razoável, mas ele acaba sofrendo nessa temporada mais recente com um problema de uma cirurgia no joelho. Chegou a operar em março, a tendência é que volte a partir de janeiro e a chance de atuar no futebol brasileiro seria algo que o agrada e também a seu staff. Até por isso ele tem sido sugerido para times nacionais. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre esse suposto interesse, assim como o Palmeiras. Do São Paulo e do Flamengo eu tenho a confirmação de que não há intenção de contratar esse atleta. O Flamengo não busca nesse momento um lateral esquerdo, enquanto no São Paulo as tratativas estão bem avançadas com o Wendel, jogador que pertence ao Porto. Hora de falar sobre o Santos, que resolveu ousar na busca por um técnico, mesmo diante de enormes dificuldades financeiras. O Santos precisou recorrer a empréstimos bancários e antecipação de receitas dos próximos anos. Ainda assim, o presidente Marcelo Teixeira se acha confortável para pensar em nomes grandes para treinador. Nas últimas horas, diante da dificuldade em fechar com Pedro Caixinha, Marcelo Teixeira sondou Luiz Castro e Renato Gaúcho. Luiz Castro está desempregado desde setembro, quando foi mandado embora no Al Sadd, mas ele não viria ao Brasil para ganhar menos de R$2 milhões por mês. Já o Renato Gaúcho, que vive as últimas semanas do seu contrato com o Grêmio, ganha R$1,5 milhão mensais livres de impostos. Só para lembrar, o Carille, que acaba de ser mandado embora, ganhava 500 mil por mês. E o Santos já avisou ao Carille que não vai conseguir pagar os R$4,1 milhões que lhe deve, por conta da multa pela demissão, do acesso e do título conquistado na segunda divisão, tão cedo exatamente por conta dessa questão financeira. Confesso que eu vejo o presidente Marcelo Teixeira meio perdido na busca por reforços e também por técnico.
A realidade do Santos hoje é uma realidade financeira muito complicada. O Santos não conseguia dinheiro, mesmo tendo uma folha de apenas 8 milhões de reais por mês. E pensa em Gabigol, Neymar, Ganso, Luiz Castro, Renato Gaúcho. Acho que ter um pouquinho de pés no chão, nesse momento é super importante. Até porque depois, quando o Santos não conseguir contratar nomes de peso, qualquer reforço que chegar vai ser alvo de muitas críticas por parte dos torcedores. Bora falar agora sobre a chance de Aleph Manga virar reforço do Vasco. Na noite dessa segunda-feira, durante o programa do Nicola, vários torcedores cruzmaltinos me perguntaram se existia alguma negociação. Quero registrar as falas do Aleph Manga em uma entrevista ao GE, abre aspas. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco, que tem uma torcida apaixonada e é gigantesco. Mas eu deixo as negociações com os meus representantes. Sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia, mas fiquei muito feliz em receber essa notícia do interesse do Vasco, fecha aspas. Importante lembrar que o Aleph Manga tem contrato com o Curitiba somente até dezembro e não terá seu vínculo prorrogado. O Aleph também contou, nessa mesma entrevista, que vem sendo monitorado pelo Vasco já há bastante tempo, desde a época em que fazia sucesso com a camisa do Volta Redonda. Diante da escassez de grana no Vasco, e enquanto o clube não for vendido por uma outra SAF, é de se imaginar que esse seja o nível de reforços do Cruz Maltino para o próximo ano. A prioridade para o Pedrinho e para o Marcelo Santana em encontrar um zagueiro de ponta. O Vasco entende que precisa de um defensor de elite. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Quero te atualizar sobre o anúncio do novo patrocínio master do Palmeiras. Todo mundo já sabe que Verdão e Sporting Bet chegaram a um acordo. Contrato longo, um patrocínio muito maior do que o atual. Leila Pereira paga, como dona da Crefisa e da Fã, 81 milhões de reais por temporada por todos os espaços, na camisa, no calção e no meião. Palmeiras acertou com a Sporting Bet apenas pelo peito, 100 milhões de reais por temporada. Mas o anúncio ainda vai demorar. A Leila Pereira, em uma entrevista ao UOL, disse o seguinte, abre aspas, eu gostaria de anunciar isso, até em respeito aos atuais patrocinadores, somente no início do ano que vem. Mas garanto que Crefisa e Fã não continuam, fecha aspas. E aí a gente volta para um velho embate em relação a conflito de interesses, algo que marcou boa parte da gestão da Leila Pereira, ela presidente do Palmeiras e presidente das empresas que patrocinam o Verdão. Mais uma vez ela coloca os patrocínios das empresas dela à frente do Palmeiras. Não haveria problema nenhum em anunciar um novo patrocinador, mas ela quer preservar Crefisa e Fã mais uma vez. Enfim, esse conflito de interesses está bem perto do fim e vai deixar de assustar torcedores alviverdes. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão está de olho na possibilidade de uma mudança do palco da partida contra o Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para Belo Horizonte. Mas o Palmeiras quer se certificar de que as autoridades mineiras, o governo, entre outros, são capazes de garantir segurança para o torcedor do Palmeiras que quiser ir até o Mineirão. Vale a lembrança de que em 27 de outubro, uma emboscada de torcedores do Palmeiras acabou por matar um torcedor do Cruzeiro e ferir outros 17. Nada a ver com o jogo, a torcida do Cruzeiro voltava de uma partida e foi alvo de uma emboscada de uma organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, que resultou nessa tragédia. Até por isso esse jogo é de altíssimo risco. E o Palmeiras pode ou pretende se beneficiar dessa história se não houver a garantia de que seus torcedores terão segurança. O Palmeiras vai pedir a alteração do palco do jogo. Bora falar agora sobre a entrevista desastrosa de Ramon Dias, ou será que não? O técnico argentino do Corinthians foi perguntado pelo GE sobre Corinthians e Vasco, e olha o que ele disse, abre aspas, em nível institucional, de clube, o Corinthians é muito maior do que o Vasco, muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que eu disse. Bom, a realidade é essa, fecha aspas. A pergunta que eu quero deixar para você é, o Ramon Dias mentiu? Ele faltou com a verdade? Ele tá certo? Ele poderia dizer isso de um clube que abriu as portas para ele, para o filho dele, no futebol brasileiro? Afinal de contas, se hoje o Ramon Dias trabalha no Corinthians, é por conta do bom trabalho que executou, especialmente na primeira temporada, sob o comando do Vasco. Vocês vão lembrar daquela frase emblemática de que o Vasco não seria rebaixado. Pois bem, a repercussão entre torcedores do Vasco foi a pior possível. Muito, mas muito irritados, torcedores vascaínos dizendo que Ramon Dias nunca mais pisará no clube. Já os corintianos até gostaram, mas isso não deve alterar o status do técnico argentino, que só fica para o próximo ano se conseguir a classificação para a Libertadores da América e, por consequência, para a Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro. Para isso ele precisa estar entre os 7, entre os 8 ou entre os 9 primeiros. Vai depender dos títulos de Botafogo na Libertadores da América e do Cruzeiro na Sul-Americana. Só para arrematar,
Vale a lembrança de que aquela cabeça de um porco atirada na Neoquímica Arena dentro do campo no jogo contra o Palmeiras por um torcedor do Corinthians pode render uma punição de até R$100 mil ao Timão, além da perda de até 10 mandos de campo. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação de Leandro Quesada. Jornalista da TV Bandeirantes disse nessa terça-feira no programa Os Donos da Bola que Sérgio Conceição é alvo do Corinthians para 2025. Se você não associou o nome à pessoa, trata-se de um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Porto. Ele ficou por mais de 7 temporadas lá, foram 11 títulos. Sérgio Conceição, que acaba de deixar o Porto, ele deixou no fim da temporada europeia, ou seja, na metade desse ano, e até agora não se reempregou. Segundo o Leandro Quesada, o Sérgio Conceição já faz parte dos planos do Corinthians e pode receber uma proposta muito em breve. Técnico de ótimos trabalhos, gosto bastante da forma como ele monta seus times, só é importante lembrar que ele é dos maiores rivais do Abel Ferreira. Teve até um episódio bem pesado entre eles. O Abel dizendo, enquanto ambos trabalhavam em Portugal, que não conhecia o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, na entrevista seguinte, disse que essa era uma das frases mais absurdas, afinal de contas, Sérgio e Abel trabalharam juntos no Braga. O Sérgio no time principal e o Abel no Braga B. E eles conversavam com alguma frequência por telefone e o Sérgio Conceição fez questão de desmascarar o técnico hoje do Palmeiras. Seria uma baita rivalidade se o Sérgio Conceição viesse ao Brasil. Ninguém no Corinthians confirma a notícia. O que se sabe é que o Timão buscará um técnico a menos que o Ramon Dias e o Emiliano Dias consigam a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. A frase do Sérgio Conceição para detonar o Abel, abre aspas, trabalhei 7 meses com ele e ele diz que não me conhece? Fecha aspas. E você, o que pensa dessa rivalidade entre técnicos para um Corinthians e Palmeiras? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra a partir das 7 da noite. Tem programa do Nicola por aqui. Tchau, tchau.